Olá, tudo bem? Sou o Dr. Randall Carteri. Nossa aula de hoje tem uma temática bem específica. Eu vou chamar de Viajando na Bioquímica Nutricional, do básico ao complexo, passando por cima de modismos e falácias. Vou começar me apresentando. Meu nome é Randall Carteri. Eu me formei em Educação Física e depois fiz mestrado em Ciências do Movimento Humano, onde eu estudei efeitos do exercício sobre o controle do apetite em mulheres pós-menopáusicas, além de outros parâmetros de saúde. Depois, eu ingressei na graduação de nutrição, que eu concluí em 2018, ao mesmo tempo em que eu fazia o meu doutorado em bioquímica, onde eu estudei principalmente o metabolismo energético, aspectos da nutrição e do exercício na saúde cerebral. Posteriormente, eu fiz um estágio de pós-doutorado que eu continuo até hoje, onde eu pesquiso as relações de nutrição, exercício, comportamento alimentar e também transtornos alimentares. Como vai funcionar a nossa aula de hoje? Nós vamos começar entendendo como a nutrição modula a saúde. E depois vamos ver o que determina o gasto energético e o que influencia em mudanças da composição corporal. Por fim, vamos discutir aspectos bioquímicos da nutrição, discutindo dietas da moda em relação à saúde. Vamos começar com a primeira parte. Como a nutrição influencia o metabolismo? Vamos primeiro lembrar do básico, do que acontece com o estado alimentado ou durante o jejum. De uma maneira geral, durante o jejum predominam as vias catabólicas, reguladas por glucagon e adrenalina. Nesse estado, o balanço energético é negativo e predomina o catabolismo de macronutrientes visando gerar ATP. Agora, no estado alimentado, temos o estímulo de hormônios como a insulina com a ingestão de alimentos. O balanço energético é positivo e predominam as vias anabólicas. Estimularíamos, nesse caso, a síntese de lipídios, a glicogênese e outros processos que precisam de energia. Como a nutrição pode afetar a nossa saúde? Diferentes padrões alimentares se diferenciam pela quantidade de determinados alimentos e nutrientes na dieta. De uma maneira bem resumida, podemos dizer que temos 3 padrões alimentares mais comuns. O padrão ocidental, caracterizado por alta ingestão de ácidos graxos saturados, açúcar, sódio e carne vermelhas, além de baixa quantidade de fibras, frutas e vegetais. Nós temos o padrão asiático, com alta quantidade de vegetais, cereais, proteínas de peixes e proteínas vegetais. E nós temos também o padrão mediterrâneo, com alta quantidade de fibras, frutas e vegetais, além de peixes e ácidos graxos poliinsaturados. Basicamente, a dieta vai gerar respostas pelos seus nutrientes e por alterações no microbioma, que influenciam diretamente o metabolismo cerebral, além de exercer também outros efeitos sistêmicos. O microbioma e os nutrientes também podem gerar efeitos indiretos, alterando o metabolismo e a imunidade sistêmica. Assim, temos efeitos a partir dos nutrientes e do microbioma, que explicam diversos benefícios sistêmicos da nutrição. Embora atualmente se investigue nutrientes isolados, pelo que sabemos, o mais importante é o padrão alimentar e não a quantidade de um determinado nutriente isolado. A ciência da nutrição relaciona efeitos da alimentação e de nutrientes isolados sobre diversas doenças. Esses estudos são fundamentais para a formulação de políticas e ações destinadas a prevenir carências nutricionais específicas e também diferentes doenças. Entretanto, o efeito de nutrientes isolados tem se demonstrado progressivamente insuficiente para explicar a relação entre alimentação e saúde. Um exemplo clássico nesse sentido é o resveratrol. O resveratrol foi apontado como a molécula que gera os benefícios do consumo de vinhos e uvas na saúde cardiovascular, o chamado paradoxo francês. Mas se usarmos o composto isolado em humanos, não temos os mesmos benefícios descritos com a ingestão de vinho ou suco de uva integral. Vários estudos mostram, por exemplo, que a proteção que o consumo de frutas ou de legumes e verduras confere contra as doenças cardiovasculares ou alguns tipos de câncer
não ocorrem com intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos com nutrientes isolados presentes nos alimentos. Esses estudos indicam que o efeito benéfico sobre a prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de nutrientes, além de outros compostos bioativos que fazem parte do alimento. Essa combinação é muito mais importante do que nutrientes isolados serem ingeridos. Vimos que os diferentes padrões alimentares podem influenciar na saúde. O fato é que a composição da dieta pode modificar parâmetros específicos. Se uma dieta aumenta parâmetros de inflamação, de estresse oxidativo ou gera disbiose, potencializamos efeitos negativos na saúde geral. É o que ocorre com o padrão ocidental e uma dieta desequilibrada, com muita gordura e pouca variedade de alimentos, aumentando conhecidos marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, a interleucina 6 e o TNF-alfa. Agora, uma dieta equilibrada e com grande variedade de nutrientes gera o efeito oposto, aumentando parâmetros benéficos como o BDNF e também gerando respostas anti-inflamatórias e antioxidantes, gerando um benefício sistêmico. A dieta influencia na saúde e um importante mecanismo são mecanismos inflamatórios e o estresse oxidativo. Os nutrientes que influenciam essa resposta são vários, e nós podemos medir o potencial inflamatório de uma dieta usando o índice de inflamação da dieta, uma ferramenta muito utilizada na clínica para se diagnosticar o estado atual da alimentação de pacientes. Resumindo a primeira parte da nossa aula. Nós vimos que a composição da dieta influencia o microbioma e o metabolismo pela combinação de nutrientes que também tem efeitos sistêmicos. Mas nós entendemos que um composto ou mecanismo isolado não explica o efeito global da nutrição na saúde. Temos um balanço energético que alterna a predominância de processos catabólicos e processos anabólicos. Os mecanismos de influência mais bem descritos da dieta na saúde envolvem modulação da inflamação e também do equilíbrio redox. A ciência da nutrição ainda tem muito para crescer. Além de podermos estudar o efeito de substratos e alguns compostos isolados, também ainda é necessário estudar o efeito crônico de diferentes padrões alimentares. Agora, vamos avançar para a segunda parte da nossa aula. Será que somos o que comemos? O ganho de peso é um importante problema de saúde pública. Ele tem causa multifatorial e não podemos simplesmente simplificar o processo falando em matemática, pensando apenas na diferença entre a ingestão e o gasto de energia. O ganho de peso, na realidade, tem causa multifatorial. Temos que entender que diferentes fatores influenciam a composição corporal e a saúde. Temos fatores individuais, que envolvem relações psicológicas com a alimentação, e fatores ambientais, como a disponibilidade, a palatabilidade e também os hábitos de vida. Tudo isso pode afetar o comportamento alimentar e, no longo prazo, pode influenciar na obesidade. Nos seres humanos, a obesidade depende de múltiplos fatores além da dieta, como a idade, o estágio de desenvolvimento, a genética e também fatores epigenéticos, além dos hábitos de atividade física, o nível de instrução e também outras doenças que alteram a interação psicossocial. Considerando toda essa complexidade, é muito importante considerarmos que as intervenções devem ser baseadas em evidências e normalmente restrições malucas, como mais exercícios ou dietas altamente restritivas, normalmente não têm o resultado esperado. Para mantermos uma massa corporal saudável, o mais importante é o déficit calórico. Porém, além de fatores individuais e ambientais que influenciam o comportamento alimentar, o comportamento alimentar pode ser parcialmente explicado pela regulação do apetite através de diferentes peptídeos e hormônios. Atenção!
Vamos discutir agora um mecanismo detalhado da regulação do apetite. A regulação do apetite através de peptídeos e hormônios envolve comunicação entre diversos órgãos. O estômago, o pâncreas, o intestino e o tecido adiposo sinalizam para o cérebro, mais especificamente no hipotálamo e no núcleo arqueado, onde temos dois tipos de neurônios reguladores do apetite e do metabolismo. Os neurônios POMC, que quando estimulados sinalizam diminuição do apetite e aumento do metabolismo nos órgãos efetores, como o músculo, o fígado e o tecido adiposo. Nós temos também os neurônios do tipo NPY, que sinalizam aumento da ingestão de alimentos e diminuição do metabolismo. Isso ocorre por influência do estímulo dos neurônios do núcleo arqueado sobre neurônios de segunda ordem, que atuam nos demais órgãos efetores. É importante sabermos que quando um tipo de neurônio é estimulado, ele exerce efeito inibitório sobre neurônios de outro tipo. Certo? Bem, a fome é influenciada pela grelina, que na sua forma acilada estimula o apetite. As concentrações de grelina acilada aumentam no jejum prolongado ou também em quadros de hipoglicemia. A grelina gera uma resposta de aumento da ingestão de alimentos e diminuição do metabolismo nos órgãos efetores. A saciedade é sinalizada a curto prazo pela distensão gástrica após a ingestão de alimentos, induzindo a liberação principalmente de GLP-1 e peptídeo YY. Esses hormônios suprimem o apetite, inibindo a ação dos neurônios do tipo NPY. No longo prazo, os sinais de adiposidade, principalmente a insulina e a leptina, sinalizam redução do apetite. A obesidade em humanos é também atribuída à resistência à leptina, desregulando o metabolismo. É legal sabermos que fatores ambientais também influenciam esses mecanismos. A combinação de dieta e exercício é mais eficiente para gerar a perda de peso, o que pode ser explicado pelo efeito sinérgico na regulação do apetite. Nesse contexto, o planejamento do exercício deve considerar não somente o gasto calórico, mas também a modalidade e o ambiente, pois essas respostas variam entre exercício no calor, no frio, dentro ou fora da água, por exemplo. A imersão em água fria durante ou após o exercício estimula a ingestão calórica após o exercício, enquanto o exercício em temperaturas quentes suprime o apetite. Essas respostas são parcialmente explicadas pelas regulações que vimos agora. Por isso, o planejamento de exercício e também da nutrição deve estar alinhado para garantir a matemática do gasto calórico. E o que determina o nosso gasto calórico? O gasto energético total tem 4 componentes e nós podemos estimar 3 deles. Nós temos a taxa metabólica de repouso, que é o mínimo de energia em quilocalorias que gastamos em 24 horas para a manutenção dos processos corporais vitais, como a circulação, a respiração, o funcionamento de diferentes órgãos. A taxa metabólica de repouso pode ser estimada por equações preditivas ou também mensurada diretamente com a análise do consumo de oxigênio em repouso. Nós temos também a termogênese adaptativa, ou a termogênese não associada à atividade física. É a energia gasta com tudo o que fazemos que não seja dormir, comer ou praticar exercícios. É um componente muito variável. Ele tem estimativas específicas, que chamamos de fator doença ou fator atividade na clínica. O gasto energético do exercício é outro componente importante e está diretamente relacionado com o consumo de oxigênio. Ele pode ser estimado de acordo com o tipo e a duração do exercício. E, por fim, temos a termogênese dos alimentos, que é a energia necessária para a digestão, o transporte e o metabolismo dos nutrientes. A termogênese dos alimentos não é estimada pelos cálculos para o metabolismo, pois ainda não existem fórmulas específicas para isso. Mas nós sabemos que diferentes alimentos geram um efeito térmico diferente. Na prática clínica, nós calculamos o gasto energético total em 3 passos. Primeiro, usamos equações de predição para termos o valor da taxa metabólica de repouso.
Posteriormente, multiplicamos a taxa metabólica de repouso por um fator atividade, que vai ser estimado de acordo com características individuais do paciente. E, se necessário, faremos o terceiro passo, que estimamos o gasto energético do exercício e somamos com o valor da taxa metabólica de repouso multiplicado pelo fator atividade escolhido. Assim, nós podemos estimar de maneira aproximada o gasto energético total de um indivíduo. Nós sempre devemos nos lembrar que o comportamento alimentar é muito complicado. Além da regulação bioquímica, da sinalização de apetite especificamente, nós temos vários eventos e vários mediadores que podem influenciar tanto na ingestão energética quanto no gasto energético, e tudo isso pode influenciar na composição corporal. Assim, o nutricionista tem que conhecer esses fatores e, consequentemente, fazer o máximo possível para conhecer bem o seu paciente e ter a melhor conduta para garantir bons resultados. Resumindo a segunda parte da nossa aula. Nós vimos que o nosso apetite é regulado de maneira aguda e crônica por diferentes peptídeos e hormônios, que explicam parcialmente o comportamento alimentar. A composição corporal e o gasto energético, na realidade, têm uma influência multifatorial. Nós podemos estimar o gasto energético de maneira objetiva, tanto usando equações preditivas, como também formas de mensurar específicas em ambiente laboratorial. Nós temos peptídeos e hormônios que estimulam ou inibem o apetite de maneira aguda ou crônica. E a dieta e os exercícios podem influenciar diretamente nesses mecanismos, e eles devem ser considerados na hora da prescrição. Vamos agora para a terceira parte da nossa aula. Será que essas dietas da moda funcionam? Muitas estratégias nutricionais ganham adeptos com a alegação de superioridade para a promoção de saúde. Poucas têm evidência sólida para suas alegações. Na prática, podemos fazer várias modificações nutricionais com a alegação de melhores resultados. De uma maneira geral, podemos simplesmente restringir calorias ou modificar a quantidade de macronutrientes, como na dieta cetogênica, na dieta low carb ou low fat. Podemos restringir a alimentação por turnos, como em diferentes protocolos de jejum intermitente. Nós podemos também modificar o tipo de alimento e também o grau de processamento de alimentos da dieta, como na dieta de alimentos crus, a dieta raw, e também a dieta paleo. Considerando os mecanismos bioquímicos, daremos mais atenção para a dieta cetogênica, que também explica mecanismos da low carb e da low fat. Vamos discutir também o jejum intermitente de uma forma um pouco mais ampla e detalhada. Vamos começar falando da dieta cetogênica e suas relações com a saúde. Temos que lembrar que corpos cetônicos são sinalizadores e influenciam diferentes tecidos e também o apetite. Além de substrato energético, o beta-hidroxibutirato, que eu vou chamar de BHB, é uma molécula sinalizadora. O BHB atua por diferentes receptores, regulando o metabolismo, a inflamação, a resistência ao estresse e, consequentemente, a longevidade. Pelo receptor de ácido hidrocarboxílico da classe HCAR2, o BHB inibe a lipólise e também a inflamação. O BHB também inibe o receptor de ácidos graxos livres, o FFAR3, controlando a liberação de noradrenalina e a expressão de proteínas desacopladoras, que são importantes para o metabolismo energético, principalmente o metabolismo mitocondrial. Ainda, o BHB também inibe a captação de glicose mediada pela insulina e também influencia na cascata de sinalização do receptor de insulina. Assim, o BHB suprime o gasto de energia e o consumo de glicose durante períodos de restrição alimentar, ativando mecanismos de sobrevivência. Ainda, um efeito importante do beta-hidroxibutirato é um efeito global de estímulo para a autofagia, que tem uma implicação muito importante na longevidade e na saúde cerebral, por exemplo. Curiosamente, esses mecanismos respondem de maneira diferente ao jejum e à dieta cetogênica, mas discutiremos essas diferenças depois. Atenção, vamos ver agora um mecanismo detalhado que envolve a cetogênese em períodos de jejum.
Agora que sabemos que a cetogênese ocorre durante o jejum e ao mesmo tempo que temos gliconeogênese e lipólise, vamos ter uma visão geral desses processos. No jejum, temos aumento do glucagon e baixa disponibilidade de insulina e baixa disponibilidade de glicose. Isso estimula a lipólise no tecido adiposo e a beta-oxidação em diferentes tecidos. Além da oxidação de lipídios para termos ATP, o fígado fará dois processos. Ele fará a gliconeogênese e a cetogênese. Isso é possível porque o glucagon vai bloquear a formação de malonil-CoA para manter a oxidação de ácidos graxos e permitir a cetogênese e a gliconeogênese. Assim, o oxalacetato, que pode vir dos aminoácidos e do lactato, não vai ser usado no ciclo de Krebs e será desviado para a síntese de glicose via gliconeogênese. Sem oxalacetato, nós teremos muito acetil-CoA que não vai ser oxidado no ciclo de Krebs, estimulando a síntese de corpos cetônicos, a fim de liberar o CoA, que devemos lembrar que vai ser usado no processo de ativação dos ácidos graxos para oxidação. Os corpos cetônicos produzidos a partir do acetil-CoA vão servir de substratos em outros tecidos, como o cérebro e o músculo. Vamos entender como vários processos se relacionam e ocorrem ao mesmo tempo em um indivíduo em jejum prolongado e em repouso ao longo de várias horas e vários dias. Vamos ver o que acontece com a utilização de glicose exógena, em verde no gráfico, do glicogênio, em azul forte no gráfico, do processo da gliconeogênese, em vermelho, e da cetogênese, em azul claro. Lembre-se, vamos considerar o indivíduo em jejum prolongado e em repouso. No curto prazo, nas primeiras horas de jejum, vemos que a utilização de glicose da circulação cai e, consequentemente, diminui a disponibilidade de glicose. Assim, aumentamos as quantidades de glucagon principalmente e ativamos a utilização de glicogênio hepático para manter a glicemia e fornecer substrato para os tecidos que precisam de glicose. O glicogênio hepático dura apenas algumas horas e começamos a depender da gliconeogênese para manter a glicemia e da cetogênese para termos um substrato alternativo. Muitos tecidos ainda vão estar usando a glicose como fonte de energia, como o cérebro principalmente. Mas com o passar das horas, a glicemia estabiliza com o aumento da gliconeogênese e o músculo em repouso, que está usando principalmente gordura e aminoácidos, deixa de consumir carboidratos, permitindo também sobrar mais glicose para o sangue e para o cérebro. Outros tecidos usam glutamina, lactato ou gorduras e aminoácidos também, e assim mais glicose sobra na circulação, estabilizando a glicemia. Como a cetogênese aumenta a disponibilidade de corpos cetônicos, poupamos glicose do sangue e o beta-hidroxibutirato passa a ser utilizado em vários tecidos, principalmente no cérebro e no músculo. Assim, a oxidação global de gordura cai, pois esses tecidos que estavam usando gordura passam a oxidar menos gordura e consumir corpos cetônicos, e o fígado continua usando exclusivamente gordura para obter a própria energia. Com o passar dos dias, se não obtermos carboidratos da alimentação, a gliconeogênese vai diminuir levemente, pois a glicemia será estabilizada no momento em que os tecidos extrahepáticos já estiverem usando corpos cetônicos predominantemente como substratos. Com o passar do tempo, sem a oferta de glicose, estaremos cetoadaptados, ou seja, os tecidos extrahepáticos estarão utilizando beta-hidroxibutirato como sua principal fonte de energia. Uma pergunta comum é se a dieta cetogênica, low carb ou jejum intermitente queimam mais gordura. Mas como vimos, ocorre maior oxidação de ácido graxo apenas no início do período de restrição alimentar e a maior disponibilidade de corpos cetônicos com o passar das horas diminui a oxidação de ácidos graxos no músculo e, consequentemente, a oxidação global de gordura diminui. Além disso, mais importante que pensarmos na oxidação de ácidos graxos em si, é pensarmos no déficit calórico total promovido pela dieta a longo prazo.
Muitas vezes ouvimos que os carboidratos são importantes, pois a glicose é o principal substrato do cérebro. Isso é verdade se temos glicose abundante no estado alimentado. Em restrição alimentar, o cérebro facilmente se adapta a utilizar outros substratos, principalmente o beta-hidroxibutirato. O cérebro consome bastante lactato também, vindo principalmente do músculo. Além disso, o cérebro também é capaz de usar aminoácidos e glicerol. Portanto, em uma situação de restrição alimentar, o cérebro se adapta e consegue utilizar corpos cetônicos como substrato. Um dos achados mais comuns em estudos sobre efeitos de corpos cetônicos é a melhora do metabolismo cerebral. Em humanos, há evidências de que, mesmo que o cérebro ao envelhecer consuma menos glicose, a captação neural de corpos cetônicos permanece inalterada, sugerindo que os corpos cetônicos têm um efeito benéfico na saúde cerebral. Uma forma de ver o funcionamento cerebral é obtermos imagens e analisar a conectividade de diferentes regiões, a chamada conectividade cerebral, que tem implicação direta na cognição e na saúde. Um estudo recente mostrou que o declínio da conectividade cerebral ocorre por volta dos 47 anos de idade em média, e eles avaliaram cerca de 1.000 indivíduos com idade entre 20 e 88 anos. Nesse estudo também testaram o impacto da mudança de fonte primária de combustível do cérebro humano, passando de glicose para corpos cetônicos, e avaliaram esse efeito na conectividade cerebral e em vários parâmetros motores e cognitivos. Eles compararam duas dietas, uma dieta padrão e uma dieta cetogênica, feita por uma semana. Os experimentos mostraram que a conectividade cerebral é mais estável com corpos cetônicos, que vemos na figura em destaque, onde a análise mostra desestabilidade cerebral e valores menores indicam uma melhor conectividade cerebral, que foi obtida pela dieta cetogênica. Posteriormente, os grupos com a dieta cetogênica também demonstraram melhor atividade cerebral nas tarefas comportamentais impostas, o que pode ser explicado por um efeito direto dos corpos cetônicos no fluxo sanguíneo cerebral e na conectividade cerebral. Embora sejam necessários mais estudos para explorar os mecanismos e os impactos do envelhecimento e das dietas na saúde cerebral por períodos mais longos, essas mudanças quase imediatas na conectividade são muito promissoras, pois sugerem que intervenções dietéticas podem ter efeitos neurológicos importantes num espaço de tempo muito curto, sendo relevante para intervenções clínicas. A dieta cetogênica é reconhecida como uma estratégia de tratamento para a epilepsia, e também temos boas evidências de que ela tem uma eficiência para a redução de peso, para a melhora de sintomas e também de desfechos associados a diabetes e a outras doenças cardiovasculares. Existem evidências crescentes de benefícios da dieta cetogênica em outras condições de doenças neurológicas, em alguns tipos de câncer e também para o tratamento de acne e também de ovários policísticos. E o jejum intermitente, que também tem um efeito semelhante aumentando a cetogênese. Os mecanismos do jejum intermitente não dependem apenas da concentração de corpos cetônicos. De uma maneira geral, nós temos bons efeitos da restrição dietética, sendo por restrição de calorias ou por restrição de macronutrientes, como a dieta cetogênica, por exemplo. E o jejum intermitente aparentemente tem benefícios específicos que podem ser explicados por um mecanismo chamado troca metabólica intermitente, ou TMI. Vamos conhecer esse processo. Atenção, vamos ver agora mecanismos detalhados do benefício do jejum na saúde. De uma maneira geral, podemos dizer que os benefícios do jejum envolvem 3 braços mecanísticos específicos. De uma maneira inicial, nós podemos avaliar que o jejum influencia diretamente fatores de transcrição e fatores neurotróficos, como o BDNF, o PGC1-alfa e as sirtuitinas, por exemplo, ou as sirtuínas. Esqueci. Vamos lá. Geral, podemos dizer que
O mecanismo de troca metabólica intermitente, ou TMI, descreve a alternância entre períodos de um desafio bioenergético, que ocorre no jejum ou no exercício, com períodos de recuperação, que ocorre ao comermos, ao descansarmos e dormirmos. No desafio energético, os níveis de corpos cetônicos são elevados e os níveis de glicose estão diminuídos. Isso gera uma adaptação que promove neurogênese, biogênese de mitocôndrias através de fatores neurotróficos, como o BDNF, e também fatores de transcrição, como o PGC1-alfa, por exemplo. Ocorre uma regulação positiva das vias de reparo, como a autofagia, e também uma diminuição da inflamação. Assim, esse desafio aumenta a resistência ao estresse e reforça o reparo e a reciclagem de moléculas danificadas. No descanso, os níveis de glicose aumentam e os níveis de corpos cetônicos diminuem. Em diversos tecidos, a síntese proteica aumenta e também ocorre biogênese mitocondrial. Entretanto, a ativação da sinalização neurotrófica e de vias adaptativas de resposta ao estresse celular diminui. Assim, os ciclos de troca metabólica intermitente otimizam a saúde com diversos efeitos importantes, como melhora da plasticidade sináptica e da neurogênese, melhora da cognição e da motricidade, melhora do metabolismo mitocondrial e também uma melhora de recuperação após injúrias. Esse mecanismo de troca metabólica intermitente tem sido proposto para explicar os benefícios específicos atribuídos ao jejum intermitente, que são diferentes daqueles observados da restrição calórica ou com a dieta cetogênica. Porém, isso não é um indicativo de superioridade do jejum. Embora a troca metabólica possa melhorar a função cerebral e a resistência ao estresse, a questão de qual regime dietético que é ideal para a saúde ao longo da vida permanece sem resposta. Uma outra questão importante é em relação ao emagrecimento. Qual é a melhor dieta para gerar perda de peso? De uma maneira geral, diferentes dietas podem promover a perda de peso, desde que criem um déficit calórico de maneira crônica. Observe na tela uma tabela com as diferentes dietas da moda e uma breve descrição de cada uma delas. Independente da manipulação de calorias, da manipulação de macronutrientes ou do tipo de alimentos, o mecanismo de emagrecimento é associado ao déficit calórico da dieta. E o mais importante nesse caso vai ser a aderência do paciente. E o índice glicêmico? Ele é importante? Vamos entender então os conceitos de índice glicêmico, carga glicêmica e índice insulinêmico dos alimentos. Vamos começar com o índice glicêmico, que é a velocidade de absorção de um determinado carboidrato, ou seja, o tempo que o alimento demora para aumentar a glicose no sangue. Vários fatores que compõem o alimento podem reduzir o índice glicêmico, principalmente as frutas, as proteínas e as gorduras. Ainda, a resposta glicêmica ao alimento pode variar entre indivíduos, devido à microbiota ou à composição corporal, por exemplo. No gráfico que estamos vendo, temos dois alimentos. No eixo Y, temos a glicemia, a glicose no sangue, e no eixo X, vemos o tempo em horas após a refeição. Veja que o alimento de alto índice glicêmico eleva a glicemia mais rapidamente do que o alimento de baixo índice glicêmico. Simples, né? São considerados alimentos de alto índice glicêmico aqueles com índice maior que 70. Alimentos com baixo índice glicêmico têm índice menor que 55. Mais recentemente, se ampliou esse conceito considerando a composição das refeições e o total da porção de carboidratos na refeição. Devemos considerar que o índice glicêmico não consegue especificar o quanto a glicose de fato vai aumentar, e por isso surgiu o conceito de carga glicêmica. A carga glicêmica quantifica o efeito total de uma determinada quantidade de carboidrato sobre a glicose plasmática, representando o produto do índice glicêmico de um alimento pelo conteúdo de carboidrato da porção.
Calculamos a carga glicêmica dos alimentos usando a seguinte fórmula. Pegamos o índice glicêmico do alimento e multiplicamos pelo total em gramas de carboidratos na refeição, dividindo por 100. A carga glicêmica nos ajuda a prever a resposta da insulina, pois quanto maior for a carga glicêmica de um alimento, maior será a resposta da insulina. Outro conceito importante é o índice insulinêmico, que indica o quanto o alimento eleva a insulina no sangue. Vimos que a carga glicêmica pode nos ajudar a prever a resposta da insulina ao carboidrato, mas não é apenas carboidrato que estimula a liberação de insulina. Proteínas e gorduras também podem gerar resposta da insulina, mesmo que muito mais baixa. Ainda podemos ter alimentos com a mesma carga glicêmica, mas que geram respostas à insulina diferentes devido à sua composição. Esse índice é bem menos discutido e utilizado na literatura, mas é importante sabermos que existe. De uma maneira geral, o planejamento dietético que incorpora esses conceitos normalmente está associado com menor risco cardiovascular e melhor controle glicêmico. Embora a literatura ainda não tenha definido qual seja o melhor índice para usar, é importante o nutricionista estar atento à carga glicêmica e ao índice glicêmico dos alimentos quando pensar na saúde global de seu paciente. Um outro ponto importante é o grau de processamento dos alimentos. O tipo de processamento empregado na produção dos alimentos define o perfil de nutrientes, o gosto e o sabor de cada um desses alimentos. O impacto é muito grande e nós temos 3 grupos principais. Nós temos os alimentos in natura ou minimamente processados. Esses alimentos são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes da aquisição, foram submetidos a alterações mínimas, como corte, por exemplo. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados ou moídos, além de cortes de carne resfriados ou congelados e o leite pasteurizado. Se um alimento in natura ou minimamente processado sofre a adição de sal ou açúcar, ele se torna processado. Bons exemplos são legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. Por fim, temos os ultraprocessados, produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento, além do uso de vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Exemplos incluem os refrigerantes, os biscoitos recheados, os salgadinhos de pacote e o macarrão instantâneo, as famosas guloseimas. É muito importante fazermos de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação e devemos principalmente evitar os alimentos ultraprocessados, pois eles têm uma composição nutricional desbalanceada, sendo normalmente ricos em gorduras ou açúcares e, consequentemente, associados com problemas de saúde se consumidos em excesso. Um trabalho recente sobre o efeito nocivo do consumo de alimentos ultraprocessados avaliou 20 adultos que receberam dietas contendo alimentos ultraprocessados ou minimamente processados por 2 semanas. As dietas utilizadas, além de isocalóricas, eram iguais em macronutrientes, em açúcares, sódio e fibra. Porém, os pacientes podiam comer à vontade. O consumo de energia no final dos experimentos e, obviamente, o consumo de carboidratos e gorduras foi maior no grupo com alimentos ultraprocessados, que não aumentaram o seu consumo de proteína. O resultado foi maior ganho de peso com o consumo de alimentos ultraprocessados. Não foram encontradas diferenças no metabolismo de repouso, mas encontraram uma diminuição da oxidação de gordura em pessoas que fizeram a dieta com alimentos ultraprocessados. O grupo com alimentos ultraprocessados acabou comendo mais, justamente pela maior palatabilidade desse tipo de alimentos. Além disso, o grupo que consumiu a dieta com alimentos ultraprocessados diminuiu as concentrações de grelina e aumentou a de peptídeo YY, que estão relacionados com aumento e diminuição do apetite, respectivamente.
É a primeira evidência que o grau de processamento de alimentos na dieta pode afetar todo o consumo alimentar e o desfecho. Portanto, limitar o consumo de alimentos ultraprocessados pode ser uma estratégia eficaz para a prevenção e o tratamento da obesidade. É claro que mais estudos são necessários e também um monitoramento por maiores períodos de tempo. Mas devido ao desequilíbrio nutricional, já sabemos que alimentos ultraprocessados não fazem bem para a saúde. Há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são de fontes confiáveis. Uma das melhores fontes de informações sobre alimentação é o Guia Alimentar para a População Brasileira, um importante material do Ministério da Saúde. Esse guia é para toda a população e aborda desde a escolha de alimentos a diferentes passos para guiar para uma alimentação saudável. Como profissionais da saúde, devemos usar também essas informações no nosso dia a dia profissional, ajudando a todos a ter uma alimentação saudável. E devemos também incentivar as pessoas a buscarem orientações mais específicas sobre alimentação, como quantidade de alimentos e também como organizar a sua alimentação. E isso deve ser feito junto com o nutricionista, que é o único profissional capacitado para a prescrição de dieta e para a realização de acompanhamento nutricional. Uma boa orientação vai garantir uma boa aderência, e é a aderência que melhor determina um desfecho favorável. Diferentes dietas para perda de peso vão funcionar se tiverem uma boa aderência, promoverem um balanço energético negativo e terem uma boa qualidade dos alimentos. Para um bom resultado, a aderência da dieta é essencial e o acompanhamento profissional é um grande facilitador. Podemos usar diferentes composições adaptadas para paciente com base em suas preferências pessoais e culturais, para termos maiores chances de sucesso no longo prazo. E um bom profissional da nutrição sabe decidir qual é a melhor estratégia para cada paciente. Resumindo a última parte de nossa aula. Vimos que diferentes estratégias nutricionais ganham adeptos com a alegação de superioridade na promoção de saúde, mas poucas têm evidência sólida para suas alegações. Na prática, podemos fazer várias modificações nutricionais com a alegação de melhores resultados. Nós vimos que corpos cetônicos têm diversas funções de sinalização além de serem substratos energéticos, sendo benéficos para a saúde. Nesse sentido, a dieta cetogênica tem uma recomendação na epilepsia e pode ter aplicabilidade em outros contextos. As evidências em humanos não mostram superioridade de dietas visando aumentar cetonas e também não mostram uma superioridade do jejum intermitente em relação à restrição calórica crônica, por exemplo. Além disso, vimos que o índice glicêmico é uma resposta individual e temos que controlar a carga glicêmica total visando a saúde na dieta. Se controlarmos o índice glicêmico ou a carga glicêmica, teremos bons resultados para a saúde. Também vimos que o grau de processamento dos alimentos pode também influenciar na saúde. Entendemos que temos diferentes dietas para promover emagrecimento, desde que gerem déficit calórico. Assim, uma prescrição adequada e a aderência da dieta vai ser o mais importante para um bom resultado no longo prazo. Concluindo a nossa aula. Moléculas e mecanismos isolados são impressionantes para vermos figuras maravilhosas, mas nem sempre explicam o contexto global de saúde. Diversos mecanismos podem ter importância. A influência dos corpos cetônicos, a influência dos peptídeos que regulam o apetite, uma biogênese mitocondrial alterada, uma diferença na inflamação e no microbioma, e a nossa alimentação influencia em vários desses mecanismos. Mas um mecanismo isolado não explica nem o comportamento alimentar e nem os resultados que estão envolvidos no contexto de saúde. Manipulações dietéticas são muito úteis na clínica e várias são importantes para doenças específicas e também na promoção de saúde. As dietas podem promover uma perda de peso pelo déficit calórico, mas não podemos negar a importância das escolhas dos tipos de alimento em relação ao grau de processamento. Assim, aprendemos que o nutricionista é muito importante na promoção de saúde. Fim da nossa aula. Muito obrigado por assistir. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar por e-mail e me siga também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.